Paz do Senhor, irmãos. Você se acha uma pessoa importante? Olha o que diz, o que Jesus diz em Lucas 14, 8. A parábola dos primeiros assentos e dos convidados. O Senhor diz assim: quando por alguém fores convidado às bodas, não te assentes no primeiro lugar, para que não aconteça que esteja convidado outro mais digno do que tu. E no 9 diz assim: vindo que te convidou a ti e a ele, te diga, dá o lugar a este, então com vergonha tenhas que tomar o derradeiro lugar. Amém por essa palavra. Então essa parábola é o próprio Jesus que está falando isso, né? Aqui na minha Bíblia está em letras vermelhas. Olha como nós muitas vezes queremos assentar nos primeiros lugares. Não é assim? A gente quer entrar no ônibus lotado e quer ir sentado na janelinha. O ser humano é assim, nós somos assim. E o próprio Jesus, ele dá exemplo disso. Quando você se acha melhor que os outros, Jesus está dizendo, você está lá na frente, sentou numa cadeira, por exemplo, você vai numa festa, tem as cadeiras que são reservadas àqueles que são os convidados especiais, você chega e toma a frente, senta lá na frente, e o convidado, ele vem, o dono da festa, ele vem e fala assim, olha, vai lá para o fundo, porque o convidado especial chegou, e aqui é o lugar dele. E você sinta vergonha e tenha que ir lá para trás. Então Jesus, ele nos ensina assim, a sermos humildes. Cara, quando você chegar numa festa, quando você chegar num ambiente, principalmente se você não conhece, você não sabe onde você está sendo colocado, senta no fundo. Senta lá no fundo. Seja humilde, seja simples. Porque quando o convidado, quando o dono da festa, quando ele vier e ele vê você lá no fundo, ele vai lá e fala assim, ei amigo, vem aqui, venha para frente, tome o seu lugar na frente. E aí você será honrado mediante todos aqueles que estão na festa. Você percebe como Jesus, ele nos traz uma palavra de simplicidade que nós temos que ser. Não é só ser cristão, é sermos humildes, é sermos simples em tudo que nós fizermos. Não querer ser melhor que as pessoas, não querer tomar o lugar das pessoas. Certa vez eu fui fazer uma viagem para o Paraguai com alguns irmãos e talvez se ele vê esse vídeo aqui, mas eu não vou citar nomes, e eram cristãos, homens de Deus. E eu fiquei observando, não que eu seja bom em alguma coisa, ou seja exemplo de alguma coisa, mas eu fico observando as atitudes das pessoas. E eu via, por exemplo, o cara acordar mais cedo, acordar antes da gente, descer para tomar o café, primeiro para comer as coisas primeiras. Eu vi, por exemplo, um cristão tentar dar carteirada em alguns lugares para entrar, porque tinha uma certa autoridade, e ser humilhado. Então, nós temos que ser humildes. Nós temos que ser pequenininhos, porque quem vai nos exaltar é o próprio Deus. Quando você tentar se exaltar a si próprio, ser grande, ser melhor, você vai ser humilhado. Agora, quando você ficar pianinho, né? A gente fala, cara, fica pianinho, fica na sua, porque o próprio Deus vai te exaltar. Então você vê como que ser cristão não é, eu dou dízimo, eu dou oferta, eu vou na igreja todo dia. Ser cristão é uma coisa de comportamento e atitude no dia a dia. Como que você se comporta? Às vezes você se comporta na igreja como um santão, como um religioso, como um cara que coloca um terno, como um cara que serião,
mas no dia a dia, na sua vida, onde ninguém está vendo, você tem atitudes de um cara sem caráter e sem moral. Muitas vezes, as pessoas estão te olhando e vendo, falam, cara, o cara é cristão, né? Olha a atitude desse cara. Eu não quero ser cristão. Quantas vezes eu mesmo falei isso com o comportamento de pessoas da minha família, às vezes. Falo, como é que eu vou ser cristão, vou ser crente? Ah, não quero saber de ser crente. Então, muitas vezes, você afasta as pessoas de Deus com atitudes que você pensa que ninguém está vendo, mas alguém está vendo. Amém? Medita nessa palavra. Compartilhe esse vídeo. Faça alcançar a mais pessoas e que o nome do Senhor Jesus seja glorificado na nossa vida. Amém? Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém e amém. Glória a Deus.